Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10% desse conteúdo, não é mesmo? O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas com dicas e críticas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Siga esse podcast nos principais agregadores do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube, para vocês serem avisados dos novos episódios. E eu queria agradecer todo mundo que tem curtido, comentado e compartilhado esse podcast. E pedir para você continuar fazendo isso. Curta, comente, compartilhe e espalhe a palavra para os amigos. Para falar comigo, use as caixas de comentários aí do seu agregador de podcast, em especial o Spotify, ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S, ou nas minhas social medias, @Rodrigo James, no Twitter, Threads, Instagram ou no YouTube. Você pode também fazer um comentário lá no YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje o episódio é especial, porque eu não vou falar de um filme ou série específicos, mas vamos falar de Oscar. Se você me acompanha já há algum tempo, sabe o que eu penso do Oscar. É o prêmio mais importante da indústria cinematográfica. Mas mais importante? Isso significa que ele é o melhor? Ele é o principal? Isso fica a seu critério. Eu não acho que ele seja o melhor. Eu não acho que o Oscar defina o que você tem que ver ou defina o que você não tem que ver. Para isso, existem festivais ao redor do mundo e ao longo do ano, como Berlim, Cannes, Veneza, Toronto e por aí vai. Esses festivais é que são a principal plataforma de lançamento e tem júris específicos que premiam os filmes e cá entre nós sempre tem uma curadoria, sempre tem uma lista de filmes mais aceitável, digamos assim. Não que o Oscar não seja aceitável, mas qual que é a principal diferença? Para mim, o Oscar sempre foi e sempre será um prêmio da indústria cinematográfica de Hollywood. Ela premia quem mais lhe é conveniente naquele momento. Claro que isso muda ao longo do tempo. E por que muda? Porque o corpo de votantes vai mudando. O corpo de votantes do Oscar, a tal academia, ela é composta por gente de todo tipo, não só as pessoas que já foram indicadas ao prêmio, como outras pessoas que são convidadas. Tem inclusive uma lista que foi divulgada recentemente com todos os brasileiros que votam no Oscar. Tem aí todos os cineastas que já tiveram seus nomes envolvidos com o prêmio de alguma forma, atores e atrizes, profissionais de edição, de maquiagem e por aí vai, mas tem um monte de gente que nunca teve seu nome envolvido com o Oscar, mas que é convidado. Como, por exemplo, a Alice Braga. Alice Braga é votante no Oscar, ela nunca foi indicada, nunca teve um filme indicado ao Oscar. Ah, não, teve sim. Cidade de Deus, que ela participou, foi indicado ao Oscar, mas esse é papo para outra hora. Então essa academia, a tal Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, vai mudando ao longo dos tempos à medida em que os votantes mais velhos vão morrendo, novos vão entrando para a academia e, na verdade, nos últimos tempos ela tem passado por um processo fundamental para a própria existência dela nas próximas décadas, que é a diversidade. A academia tem incluído entre os seus membros, ali no seu corpo de membros, pessoas com uma diversidade maior, mais mulheres, mais pessoas negras, pessoas trans,
LGBTQIA+, isso tem dado um novo corpo ao Oscar. Não que ele seja um prêmio perfeito, mas, de certa forma, ele está caminhando para isso. Eu acho até que o Oscar, nas próximas décadas, vai atingir um patamar não de perfeição, porque nada é perfeito nesse mundo, mas quase perfeição, porque ele vai sim conseguir fazer um apanhado do que de melhor rolou no ano na cinematografia. E se a gente pegar os 10 indicados ao Oscar de melhor filme desse ano, talvez isso esteja um pouco mais escancarado até do que nos anos anteriores. Claro, você pode não gostar de um ou outro indicados, você pode não gostar do filme que vai ser premiado, mas existe um consenso que os 10 indicados, ou os 9, porque tem muita gente que diz que Maestro não deveria estar esse ano. Mas vamos lá, se você for pegar os 10 indicados ao Oscar de melhor filme desse ano, são 10 bons filmes e 10 filmes que representam o que aconteceu em 2023 no cinema. Desde os 2 grandes sucessos de bilheteria do ano, Barbie e Oppenheimer, até filmes como o Zona de Interesse, ou o próprio Anatomia de uma Queda, que foi vencedor da Palma de Ouro de Cannes, tem ali sim uma representação do que de melhor aconteceu no cinema em 2023, e sintonizado até com esse tal circuito de festivais que a gente sempre fala. Mas então vamos ao que interessa. Eu tô aqui hoje para fazer as minhas previsões. Eu vou tentar fazer de uma forma a dizer o que eu acho, o que eu gostaria que ganhasse e o que eu acho que vai ganhar, porque às vezes são duas coisas bem diferentes. Só para a gente explicar rapidamente como funciona essa votação. A votação está em curso nesse momento, ou não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas pode ser que ela já tenha acabado. Ela começou no último dia 22. Os votantes da academia recebem ali um link para poder votar. E essa votação é feita da seguinte maneira: cada profissional vota na sua categoria. Atores votam em atores, atrizes votam em atrizes, diretores e diretoras votam em diretores e por aí vai. A única categoria que é eleita por todo mundo, por todo o corpo de votantes, é a categoria principal de melhor filme. E por isso mesmo, ela é a mais imprevisível, porque tem profissionais de todos os tipos votando nessa categoria. E aí pode dar margem a prêmios esdrúxulos, como por exemplo aconteceu há 2, 3 anos atrás com aquele filme Coda, No Ritmo do Coração, acho que é esse mesmo o título dele em português, que é um filmezinho, Água com Açúcar, Sessão da Tarde. Não é um filme ruim, eu nem acho um filme ruim não, mas para ganhar um Oscar de melhor filme, ser representativo do que de melhor aconteceu no cinema no ano que passou, eu acho um pouco demais. E aquilo para mim foi um dos pontos baixos de toda a história do Oscar. Mas vamos lá então às categorias. Eu não vou falar todas as categorias aqui, até porque são muitas. Eu vou deixar os prêmios técnicos de lado e vou me ater às categorias principais, senão esse podcast teria 1h30 e você não tá com tanta paciência assim para ficar ouvindo a minha voz aqui, ok? Vou começar pela categoria de melhor filme internacional, que no passado já foi chamado de melhor filme estrangeiro e por aí vai. Agora é melhor filme internacional. Por que eles mudaram essa categoria? Porque antes eram filmes em língua não inglesa. Agora o filme pode ser falado em inglês, mas ele tem que ter sido inscrito por um país. Quem ganha aqui é o país, não é o diretor, não é a empresa produtora, apesar de que a empresa produtora e o diretor sobem lá no palco, mas quem ganha é o país. Quais são os indicados aqui? A gente tem O Capitano, ou O Capitão, que está em cartaz nos cinemas do Brasil, da Itália. A gente tem Perfect Days, ou Dias Perfeitos, do Japão, que se você puxar aí para trás nesse podcast, eu já fiz um episódio sobre ele. A gente tem Sociedade da Neve, da Espanha. A gente tem The Teacher's Lounge, ou A Sala dos Professores, que é o filme indicado pela Alemanha. E a gente tem A Zona de Interesse, que é o filme indicado pela Grã-Bretanha. Aqui tem uma curiosidade, que é o Anatomia de uma Queda. O filme Anatomia de uma Queda não foi indicado pela França para essa categoria por conta de 1000 problemas, em especial as críticas que a diretora Justine Triet
fez ao governo francês e as práticas da cultura do governo francês. Não só a cultura, mas outras coisas também. Então, por isso, ele não entrou nessa lista entre os 5 indicados a melhor filme internacional. Por isso mesmo, o favoritaço nessa categoria é o Zona de Interesse, que é um filme que está em cartaz aí nos cinemas do Brasil e tem atraído públicos, e os públicos saem do cinema absolutamente embasbacados com aquela história daquela família que vive ali ao lado do campo de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Eu mesmo, quando assisti, saí meio sem fôlego, saí meio sem fala desse filme, já vi 2 vezes, inclusive, e eu não tenho motivo por que achar que ele não vai levar o Oscar de melhor filme internacional, apesar de que, olhando para esses 5, eu ficaria muito feliz se o Perfect Days, do Japão, o filme do Wim Wenders, fosse premiado. E se você pegar o meu episódio aí sobre Perfect Days, sobre Dias Perfeitos, você vai entender o porquê. Agora eu vou pular para 2 categorias que eu gosto particularmente bastante, que são as categorias sonoras. Categoria de melhor trilha sonora original e a categoria de melhor canção. Trilha sonora original, nós temos o American Fiction, trilha da Laura Karpman. Nós temos Indiana Jones e o Chamado do Destino, trilha de John Williams. Nós temos Killers of the Flower Moon, ou Assassinos da Lua das Flores, trilha do Robbie Robertson. Nós temos Oppenheimer, trilha do Ludwig Göransson. E nós temos Pobres Criaturas, trilha de Jerskin Fendrix. Aqui 2 coisas que eu queria dizer. Primeiro, a presença de John Williams nessa categoria. John Williams, que já levou tantos Oscars em sua vida, tá aqui mais uma vez indicado. É um dos grandes mestres dessa categoria, né? Desse ofício no cinema. E tá aqui indicado por Indiana Jones e o Chamado do Destino, que não é lá uma de suas melhores trilhas, mas só o fato de ter John Williams nessa categoria, a gente já tem que, aplaudir. E nós temos também Robbie Robertson, músico da lendária banda The Band, que se tornou um trilheiro de marca maior e colaborando com o Martin Scorsese ao longo de sua vida. Essa é a última trilha que ele fez. Robbie Robertson morreu no ano passado, se não me engano, e o próprio Martin Scorsese já disse que gostaria muito de ver o Robbie Robertson premiado, mas acho que não vai ter pra ninguém. Esse ano é o ano de Oppenheimer, como a gente vai ver mais pra frente, e o Ludwig Göransson deve levar o Oscar. Eu gostaria que Killers of the Flower Moon, Assassinos da Lua das Flores, levasse por tudo isso que eu falei. Primeiro, porque eu acho que a trilha é uma trilha belíssima, e para premiar um cara como Robbie Robertson, mas não vai ter para ele não. Na sequência, a gente tem melhor canção original. As indicadas são It Never Went Away, música do Jon Batiste e do Dan Wilson, do filme American Symphony. A gente tem 2 canções de Barbie, I'm Just Ken e What Was I Made For? I'm Just Ken, que é cantada pelo Ryan Gosling em toda aquela cena, né, no filme. E What Was I Made For, que é aquela música final composta e cantada pela Billie Eilish. A gente tem também The Fire Inside, da Diane Warren, uma das maiores indicadas nessa categoria, do filme Flaming Hot. E nós temos Wasazi, eu acho que é assim mesmo que fala, A Song For My People, de Scott George, música que está em Assassinos da Lua das Flores. Eu acho que aqui tá meio óbvio que Barbie vai levar um Oscar e talvez seja o único Oscar, ou não, vamos ver mais pra frente, de Barbie nesse ano. Eu gostaria que I'm Just Ken ganhasse, mas eu acho que vai ganhar What Was I Made For, porque já ganhou todos os prêmios, com exceção de um. Tem uma chancezinha pra I'm Just Ken? Até tem. Mas eu acho que a Billie Eilish é uma pessoa tão querida na indústria e ela já é colecionadora de prêmios, ela já ganhou um Oscar, o que até facilita para os votantes, porque imagina, você vota nessa categoria, você acaba, de certa forma, às vezes, não ouvindo uma música ou outra, você vê uma música da Billie Eilish ali e você acaba votando nela. Não deveria ser assim, mas a gente sabe que em determinadas categorias, em determinadas votações, isso acontece. Então pode ser que os votantes optem pela Billie Eilish aqui. Mas se I'm Just Ken for premiada com o Oscar de melhor canção, eu vou dar pulinhos de alegria.
Na sequência, vamos falar de efeitos visuais, que é uma categoria que outrora já foi muito importante. Hoje eu acho até que ela não tem tanta importância assim no cômputo geral. Mas ela ainda demonstra que Hollywood está preocupada, é preocupada com essa questão tecnológica, né? Porque aqui a gente sempre tem filmes que dão um avanço na tecnologia cinematográfica, em especial na tecnologia de efeitos visuais. Aqui a gente tem 5 indicados: Godzilla Minus One, que é um filme que eu não sei se vocês viram, mas vocês deveriam ver. Napoleão, Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1, Resistência e Guardiões da Galáxia, volume 3. Eu acho, e é o favorito, que Godzilla Minus One vai levar, até porque os efeitos especiais aqui não são lá efeitos especiais dessa categoria que eu tô dizendo, não são lá efeitos especiais que deram esse tal avanço nessa categoria que eu disse. Ano que vem, por exemplo, acho que Duna Parte 2 vai levar isso aqui fácil. Mas, se a gente for pegar esses 5, quem tem os efeitos especiais mais legais é esse Godzilla Minus One. Então, é o meu favorito e é o favorito para levar o Oscar nas bolsas de apostas. Eu falei que eu ia pular as categorias técnicas, mas eu vou pegar uma que é uma categoria que me traz um apreço muito grande, porque é o meu ofício de editor. Melhor edição, que outrora já foi conhecida como melhor montagem. A gente tem, entre os indicados, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Assassinos da Lua das Flores, Anatomia de uma Queda e Os Rejeitados. Olhando a edição, assistindo aos filmes e pensando nesses filmes em termos de edição, eu acho que não tem como não dar esse Oscar para Oppenheimer. Ele é o favorito e é o meu favorito. Mas, de certa forma, isso porque a edição dele é uma edição frenética, como os próprios filmes do Christopher Nolan vão e voltam. Tem um trabalho de colocar 2 ações em paralelo, 2, 3, 4 ações em paralelo, e isso para quem tá editando, para quem tá montando, é muito difícil. Mas Pobres Criaturas é um filme que eu gostei bastante da montagem. Ela não aparece para os olhos do leigo, por exemplo, mas quem conhece sabe que foi um trabalho de montagem muito bem feito. Mas sinto muito, não vai dar. Esse é o ano de Oppenheimer também nessa categoria, é o meu favorito e é quem eu acho que vai ganhar. Aí na sequência a gente tem melhor fotografia. Quem são os indicados? Edward Lachman, pelo El Conde, filme que está na Netflix, filme do Pablo Larraín, que eu particularmente detestei. A gente tem Rodrigo Prieto, pelo Assassinos da Lua das Flores. A gente tem Matthew Libatic, pelo Maestro. A gente tem Hoyt van Hoytman, pelo Oppenheimer. E Robbie Ryan, por Pobres Criaturas. Eu poderia dar tranquilamente o Oscar de melhor fotografia para Robbie Ryan, de Pobres Criaturas, e Rodrigo Prieto, de Assassinos da Lua das Flores. Mas eu acho que o trabalho do Hoyt van Hoytman em Oppenheimer é impecável. Vamos colocar assim, o meu primeiro favorito e quem eu acho que vai ganhar é Oppenheimer. O segundo, que eu não vou ficar triste se ganhar, é o Rodrigo Prieto, e o terceiro, o Robbie Ryan. Mas, já falei aqui e vou continuar falando, esse é o ano de Oppenheimer. Melhor animação! Agora o bicho vai pegar, porque nós temos aqui O Menino e a Garça, que se você pegar aí os episódios anteriores, eu gravei um episódio sobre ele. Nós temos Homem-Aranha através do Aranha-Verso, nós temos Nimona, nós temos Elementos e nós temos Robot Dreams. Essa é uma das categorias que podem ainda estar em aberto. Por quê? O favoritaço, o filme que todas as bolsas de apostas apontam como o favorito, é o Homem-Aranha. Homem-Aranha através do Aranha-Verso, que é realmente um filmaço, que é realmente um filme que eu saí do cinema embasbacado com ele. Mas nós temos aqui O Menino e a Garça, e eu já falei sobre ele aqui no podcast. Filme do estúdio Ghibli, ou estúdio Ghibli, como vocês preferirem. Pode ser o último filme do Hayao Miyazaki, que é um dos grandes mestres da animação, e é realmente um filme alucinante, um filme deslumbrante. Eu gostaria que O Menino e a Garça ficasse com esse Oscar, mas essa categoria acho que ainda está dividida. Tanto o Homem-Aranha,
tanto O Menino e a Garça. Por quê? O Homem-Aranha é o filme de Hollywood, mas O Menino e a Garça é um filme que cresceu muito nos últimos meses, cresceu muito a partir do momento em que ele chegou aos cinemas, a partir do momento em que as pessoas assistiram a esse filme. Então, pode ser sim que O Menino e a Garça fique com esse Oscar. Mas, vamos dizer que tá 50%? 50% de chance para O Menino e a Garça, 50% de chance para o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Quem vai ganhar? Veremos no domingo, dia 10. Eu gostaria que fosse O Menino e a Garça. E agora a gente entra naquelas categorias chamadas principais. Primeiro vou falar das duas de roteiro. Primeiro, roteiro adaptado, que nós temos Justine Triet e Arthur Harari por Anatomia de uma Queda, David Hemmingson por The Holdovers ou Os Rejeitados, Bradley Cooper e Josh Singer por Maestro, Sammy Burch e Alex Metchnik por May December ou Segredos de um Escândalo, e a Celine Song por Past Lives ou Vidas Passadas. Essa é uma categoria interessante porque a gente tem 4 filmes, estou tirando o Maestro aqui, que é uma grande produção da Netflix, independentes. A gente tem filmes pequenos, filmes independentes, filmes que prezam pela palavra, filmes que prezam pela história. Eu gosto muito do texto, do roteiro de Vidas Passadas, mas eu acho que essa é a categoria para se premiar Anatomia de uma Queda, um roteiro brilhante, maravilhoso, de um filme que tem um final aberto, né? Todo mundo que viu, não vou entrar em detalhes aqui, mas um filme que tem um final aberto e deixa muitas dúvidas, e tudo aquilo é proposital. A história principal não importa, o que importa é o que tá nas camadas de baixo, o que importa é aquele relacionamento daquela família. E que, bom, não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler, mas é um roteiro brilhante, de um filme brilhante. Anatomia de uma Queda é o meu favorito e é quem eu acho que vai ganhar. Já roteiro adaptado, nós temos Cord Jefferson, o roteirista e diretor de American Fiction, ou Ficção Americana. Nós temos Greta Gerwig e Noah Baumbach pelo roteiro de Barbie. Nós temos Christopher Nolan, de Oppenheimer. Nós temos Tony McNamara, de Poor Things, ou Pobres Criaturas. E nós temos o Jonathan Glazer, de Zona de Interesse. Aqui tem uma coisa bem interessante, que é a presença de Barbie aqui, que isso causou muita polêmica. Mas espera aí, esse roteiro é adaptado de quê? Adaptado de uma boneca? Porque ele não é adaptado de uma história. A academia optou por colocar, pelas regras dela, esse roteiro deveria estar aqui, colocar Barbie aqui na categoria de roteiro adaptado, porque ele é adaptado de uma boneca, o que eu acho extremamente discutível, porque não existe essa história. A história Barbie é uma história do filme Barbie, é uma história original, criada pela Greta Gerwig e pelo Noah Baumbach. Ainda assim, o favorito nessa categoria é American Fiction, ou Ficção Americana, que é um roteiro bem interessante, mas eu não premiaria esse filme nessa categoria. Eu ficaria entre Barbie e Pobres Criaturas, com uma ligeira preferência para Barbie, porque eu acho que é um roteiro muito legal. Eu acho que é um roteiro... Mas por que eu premio Barbie? Porque para mim é um roteiro original. É uma criação ali da cabeça da Greta e do Noah, que aborda várias questões, quem viu o filme sabe o que eu tô falando, que aborda várias questões e que vai muito além do que a gente poderia esperar de um filme sobre Barbie. O meu favorito é Barbie, mas o favorito da academia neste momento é Ficção Americana. E agora sim, vamos àquelas categorias que você está esperando. As categorias de atuação, direção e melhor filme. Vamos começar com melhor atriz coadjuvante. As indicadas são Da'Vine Joy Randolph por Os Rejeitados, Emily Blunt por Oppenheimer, Danielle Brooks por A Cor Púrpura, Jodie Foster por Nyad e América Ferreira por Barbie. Aqui nessa categoria, é bem provável que a gente não tenha surpresas e a Da'Vine Joy Randolph seja premiada. Ela já ganhou todos os prêmios, ela já está preparada psicologicamente, o discurso dela, nesse momento, já está pronto. Então, acho que só uma zebra tira esse prêmio da Da'Vine Joy Randolph. Eu gosto muito da performance da América Ferreira em Barbie, nem tanto da Emily Blunt em Oppenheimer. A Danielle Brooks também tá muito bem a Cor Púrpura. Jodie Foster também bem em Nyad, mas eu acho que a performance da Da'Vine Joy Randolph é daquelas que a gente vai se lembrar
ao longo dos anos. É a minha favorita e é a favorita da academia nesse momento. E aí, na sequência, a gente tem aquela que talvez seja a maior barbada, ou uma das maiores barbadas do Oscar esse ano, que é melhor ator coadjuvante. A gente tem aqui Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Mark Ruffalo por Pobres Criaturas, Sterling K. Brown por Ficção Americana, Robert De Niro por Assassinos da Lua das Flores e Ryan Gosling por Barbie. 5 ótimas performances. Eu queria chamar a atenção para uma que talvez seja a menos falada, que é a do Sterling K. Brown. Quem acompanhou a série This Is Us se lembra muito do Sterling K. Brown e das performances incríveis que ele dava naquela série. Ele era um dos grandes destaques daquela série essa que eu assisti do início ao fim e amo. E ele tá muito bem em American Fiction, ele rouba todas as cenas que ele aparece em American Fiction ou Ficção Americana, filme que você consegue assistir no Prime Video, ele entrou direto no Prime Video aqui no Brasil. Mas eu já disse isso várias vezes ao longo desse podcast e vou dizer de novo, este é o ano de Oppenheimer e o Robert Downey Jr. tem uma performance que eu acho transformadora até para ele. Robert Downey Jr. é um grande ator que ficou ali durante mais de 10 anos preso no personagem Homem de Ferro, no Tony Stark da Marvel, e esse talvez seja o filme em que ele se liberte disso. Finalmente a gente voltou a ver o Robert Downey Jr. como um grande ator e não mais como o Tony Stark, e eu acho que por isso mesmo ele merece o prêmio de melhor ator coadjuvante nesse ano. É o meu favorito e é quem eu acho que vai ganhar. E aí a gente vai para a categoria de melhor atriz, e essa talvez seja a categoria em que o prêmio está mais em aberto. Por quê? Nós temos indicadas Emma Stone por Pobres Criaturas, Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores, Sandra Hüller por Anatomia de uma Queda, Annette Bening por Nyad e Carey Mulligan por Maestro. Também 5 ótimas performances. A Emma Stone ganhou quase todos os prêmios dessa temporada de premiações, mas a Lily Gladstone ganhou o prêmio do SAG, que é o Sindicato dos Atores. Ou seja, as pares dela votaram nela no SAG Awards. E se a gente considerar que quem vota nessa categoria são as pares dela, então pode ser sim que a Lily Gladstone ganhe o Oscar de melhor atriz. Mas a Emma Stone não está fora do páreo. Essa dessas categorias principais talvez seja a mais disputada. Eu colocaria aí 50% de chance para Emma Stone, 50% de chance para Lily Gladstone. Você quer saber? A minha favorita é a Emma Stone. Eu gosto muito mais, não é que eu desgoste da performance da Lily Gladstone em Assassino da Lua das Flores, que eu acho que ela é uma atriz que se revelou pro mundo ali, tem uma performance toda muito sutil, cheia de sutilezas ali, e tem o fato dela ser uma atriz descendente de indígenas, que seria histórico isso para o Oscar. Mas, como performance de atriz, eu acho que o trabalho da Emma Stone em Pobres Criaturas é daqueles lendários, que a gente vai se lembrar daqui a muito tempo e que vai virar referência até para ela. Eu até sinto um pouco por ela, porque eu não acredito que ela vá oferecer uma performance melhor do que essa na sua carreira. Pode ser que ela me surpreenda, hein? Tomara que ela me surpreenda e que a Emma Stone nos ofereça coisas melhores até do que Pobres Criaturas, mas eu não acho. Eu acho que esse é o ponto alto da carreira de uma atriz que não se cansa de nos surpreender. E essa parceria dela com o diretor de Pobres Criaturas, o Yorgos Lanthimos, é muito legal e vem mais coisa pela frente aí. Ela se encontrou com o Yorgos Lanthimos, é o diretor com quem ela mais filmou, é o diretor com quem ela mais se identifica, tá muito claro isso, basta vocês pegarem vídeos dos dois, que vocês vão perceber isso, vem novos filmes com esses dois aí pela frente, e esse é o melhor trabalho dos dois. Acho que é o melhor trabalho da Emma Stone e acho que é o melhor trabalho do Yorgos Lanthimos. Então, a minha favorita é Emma Stone. Quem vai ganhar? Saberemos no próximo dia 10, porque essa categoria tá difícil. E aí vamos para a categoria de melhor ator, que é outra que pode nos surpreender.
nós temos o Paul Giamatti por Os Rejeitados, o Cillian Murphy por Oppenheimer, o Jeffrey Wright por Ficção Americana, o Bradley Cooper por Maestro e o Colman Domingo por Rustin. Aliás, prestem atenção neste cara, tá? Colman Domingo, esse filme Rustin, tá em cartaz na Netflix. O Colman Domingo, a primeira vez que eu prestei atenção nele foi na série Euforia. Pra quem não se lembra, ele é o sponsor, o patrocinador da personagem principal, da Rue, que é a personagem da Zendaya, ali no AA, nos Drogados Anônimos, nos Alcoólicos Anônimos. E desde ali eu prestei muita atenção nesse cara, e tem um filme ou um episódio especial intertemporadas de Euforia que é só os dois numa lanchonete conversando sobre a vida, o Colman Domingo e a Zendaya. E é espetacular, é uma história muito bacana, é um episódio emocionante de Euforia, assistam, tá? Mas essa categoria também pode estar dividida. Por quê? Cillian Murphy já ganhou todos os prêmios, mas existe um zum em Hollywood que a candidatura do Paul Giamatti está crescendo. E se a gente for pensar que a votação do Oscar está em curso, eu tô gravando isso aqui no dia 5 de março, pode ser que esse zum favoreça o Paul Giamatti. Não seria a primeira vez que um prêmio seria dado para um ator que não ganhou nenhum dos outros prêmios dessa temporada. O Cillian Murphy ganhou todos. O Paul Giamatti não ganhou, ou até ganhou prêmios menores, mas enfim, não aqueles prêmios que realmente importam, não aqueles prêmios que a gente tem como prévia do Oscar. O Cillian Murphy é o favorito neste momento nas bolsas de apostas, mas o meu favorito é o Paul Giamatti. Eu acho até que os 5 aqui, o Bradley Cooper, muita gente tira desse páreo por conta da performance dele ali, meio caricata para muitos. Essa semana até teve uma polêmica muito forte de um maestro que assistiu à cena principal do Bradley Cooper como Leonard Bernstein regendo uma orquestra e falou que aquilo ali não tem nada certo, que ele entende, o maestro dizendo, né, que aquilo ali não tem nada certo, entende a preparação do Bradley Cooper, mas que ele não regeu nada ali, tá tudo errado, enfim. Isso é papo pra outra hora. Mas muita gente tirou o Bradley Cooper do páreo, colocou ele com chances reduzidas, mas para alguns ele tem sim lá uma performance interessante. O meu predileto é o Paul Giamatti, que é um ator que eu gosto desde sempre e eu acho que é um daqueles atores injustiçados ao longo das últimas décadas nessas premiações. Então eu daria, se eu fosse votante da academia, eu teria apertado o botãozinho de Paul Giamatti em Os Rejeitados, mas eu entendo que este é o ano de Oppenheimer e de Cillian Murphy. Estamos chegando ao fim, chegou a hora da gente conferir os indicados à melhor direção. Nós temos ele, Christopher Nolan, por Oppenheimer. Nós temos ele, Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores. Nós temos Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas. Nós temos a Justine Triet, por Anatomia de uma Queda. E nós temos o Jonathan Glazer por Zona de Interesse. De novo, 5 ótimos trabalhos de direção. Mas você já sabe, e eu já falei isso pra vocês, Christopher Nolan deve ganhar o Oscar e, com muita dor no coração, eu digo que ele é o meu favorito também. Por quê? Porque a gente tem Martin Scorsese nessa categoria. Se ficasse com a cédula ali na minha frente, essa talvez fosse a categoria em que eu mais passaria tempo pensando, porque além do Nolan e além do Scorsese, eu acho que o trabalho do Yorgos Lanthimos é primoroso em Pobres Criaturas, acho que é o melhor filme do Yorgos Lanthimos, acho que o trabalho da Justine Triet também é primoroso em Anatomia de uma Queda, e também o Jonathan Glazer, aquele trabalho que ele fez de colocar aqueles planos abertos, quase como câmeras de segurança, e deixar a ação transcorrer, meio como uma câmera voyeur, que tá só olhando, prestando atenção no que tá acontecendo. A câmera não é ativa, ela é quase passiva. Acho um trabalho primoroso também. Mas o que o Christopher Nolan fez em Oppenheimer é digno de qualquer nota. Ele é o favorito, ele já ganhou todos os prêmios de Sindicato, de Globo de Ouro, de Critics' Choice, então ele deve ganhar o Oscar de melhor direção esse ano, para desespero dos detratores.
Christopher Nolan, vocês já sabem, é um diretor ame ou odeie. Eu tô no meio termo. Eu gosto muito de algumas coisas do Nolan, não gosto de outras, como por exemplo Tenet, acho um filme horrível, mas eu acho que o trabalho dele em Oppenheimer é digno de Oscar sim, e se ele ganhar, como deve ganhar, vai estar em boas mãos. Mas eu fico aqui, com dor no coração, porque eu queria ver o meu querido Martin Scorsese premiado por Assassinos da Lua das Flores. Será que é o último filme do Scorsese? Eu não acredito. Acho que ele tem muito tempo ainda para nos oferecer coisas boas. Agora, o trabalho dele em Assassinos da Lua das Flores é transformador até para ele, que fazia um tipo de filme. Tem toda a história, né, que Assassinos da Lua das Flores seria um tipo de filme, e no meio do caminho ele mudou o tipo do filme, mudou o foco do filme, o foco passou a ser muito mais na questão indígena do que no crime, propriamente dito. Esse crime teria sido um filme comum do Martin Scorsese, que de comum não tem nada. Mas teria sido mais um filme de Martin Scorsese. Eu acho que a partir do momento que ele mudou esse foco, ele transformou Assassinos da Lua das Flores em um de seus filmes mais importantes. Por fim, a categoria principal, melhor filme. Quem são os 10 indicados? Oppenheimer, Pobres Criaturas, Assassinos da Lua das Flores, Os Rejeitados, Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, American Fiction, Maestro, Barbie e Vidas Passadas. Eu disse no início e eu vou reforçar agora. Eu acho que esse ano a gente tem 10 bons filmes. Alguns ótimos, alguns incríveis e alguns menos, que são, no caso do Maestro, por exemplo, eu coloco ele numa categoria abaixo. Eu acho que ele tá abaixo dos outros. Mas a gente tem filmes como Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, Pobres Criaturas. São filmes que a crítica inteira gostou. E filmes que vão ficar, filmes que a gente vai se lembrar deles, ao contrário de outros anos. Se eu perguntar pra vocês quais foram os filmes indicados ao Oscar do ano passado, de 2023, talvez vocês nem se lembrem. Talvez vocês se lembrem do premiado, mas talvez vocês não saibam, não se lembrem quem estava ali entre os 10. Eu não me lembro, eu preciso conferir tudo. Agora, eu acho que filmes como esses que eu falei vão ficar para a eternidade. Eu disse aqui que esse é o ano de Oppenheimer, e eu acho que esse é o ano de Oppenheimer. Nada tira o Oscar de Oppenheimer nessa categoria. Será que nada? Eu já disse que essa categoria é a categoria mais imprevisível. Será que teremos alguma imprevisibilidade aqui, em função até dessa história que eu contei, de pessoas diferentes votando nessa categoria? Será que a gente pode ver um Pobres Criaturas, que é um filme que cresceu muito nos últimos meses? Será que esse filme poderia ser premiado como melhor filme e deixar o Oppenheimer na fila? Eu gostaria de ver o meu favorito é Assassinos da Lua das Flores, por tudo isso que eu falei na categoria passada, na categoria de melhor direção. Eu acho que é um filme que se transformou no processo e ele ganhou uma outra conotação, ganhou uma outra cara, muito em função do próprio Scorsese, muito em função do Leonardo DiCaprio, que perceberam que o filme que eles estavam fazendo era outro. E eles mudaram, e eu acho um dos filmes mais importantes do Scorsese. É um dos melhores filmes do Scorsese? A gente precisa de algum tempo ainda para entender se é. Mas é um dos filmes mais importantes dele, porque é uma transformação que ele promoveu na própria carreira aos mais de 80 anos, aos 80 anos de idade, vai. Por isso, eu gostaria de ver Assassinos da Lua das Flores premiado com o Oscar de melhor filme. Mas, se nada mudar, até domingo, dia 10, esse é o ano de Oppenheimer e Christopher Nolan vai sair com mais uma estatueta na mão no próximo domingo. Então é isso, falei sobre o Oscar 2024. Você concordou? Você não concordou? Mande pra mim as suas opiniões, os seus favoritos. Será que o seu favorito, aquele seu filme, ator, atriz, profissional do cinema favoritos, está nessas listas aqui? Será que ele foi indicado? Será que ele não foi indicado? Tem muitos filmes, muitos profissionais que foram sumariamente esquecidos. Então pode ser que aquele seu favorito não esteja aí. Conte pra mim
através aí das minhas redes sociais, através do YouTube, através do Spotify, da caixa de comentários do Spotify, através do meu site cotonizio.com.br, com Cotonizio com C e S, e no domingo, dia 10, a partir ali das 8, 9 horas, tem todo aquele tapete vermelho antes, a partir das 6, mas a cerimônia começa ali a partir das 9 horas. Vamos conferir quem são os vencedores do Oscar 2024 e eu comento na semana que vem sobre os vencedores, ok? Esse foi mais um episódio de Meninos Eu Vi. Eu volto a qualquer momento em edição extraordinária ou não, aqui na sua plataforma ou no seu agregador de podcast predileto. Um grande abraço e até a próxima.